Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mais uma série da nossa live Não é só teoria, ok? Nós estamos nessa batida aí, já a 7ª live, conversando com vocês sobre temas de aspectos teóricos e práticos. E algumas coisas que a gente vem trazendo nas últimas lives, que são todas as terças às 12 horas, nós temos como propósito fazer você pensar, refletir, mexer um pouco com você, sob a ótica de que o caminho que você está trilhando, se faz sentido você continuar nele, ou se existem algumas coisas que precisam ser trabalhadas para você corrigir esse curso. Então, hoje nós temos um assunto muito legal, polêmico, porque afinal de contas não é só teoria, então a gente precisa avaliar os aspectos teóricos e práticos. Eu quero te convidar a visitar as nossas lives anteriores, tem muita coisa lá para você refletir, que passaram pela minha reflexão. E ao longo desses 20 anos nós pudemos ajudar pessoas na área de DP e de RH a ter uma nova visão sobre como lidar com a complexidade da área. E o tema de hoje é: não seja reconhecido pelo esforço, ok? Você deve ser reconhecido pela entrega. Então, corrigindo ou ajustando as ordens, seja reconhecido pela entrega e não pelo esforço. E eu falo isso porque existem muitas pessoas que eu conheci ao longo da minha experiência profissional que elas fazem questão de trazer o quão difícil tem sido ou foi a jornada dela. Ela valoriza muito essa questão do esforço. Então, para ela, se algo aconteceu de forma fácil, com fluidez, com naturalidade, isso não tem valor. O valor está aonde você impõe muito esforço. E na vida, nem tudo precisa ser difícil. Ou melhor, tudo que puder ser fácil, torne fácil. Facilite as coisas. Então nós temos uma cultura que é muito apegada ao olhar de quem tem um esforço muito grande. Faz muita força para entregar determinada coisa, como se aquilo fosse uma característica de quem é comprometido, de quem é competente. E existe uma frase que eu queria ler para vocês, para que vocês entendam qual que é a tônica daquilo que a gente vai conversar nessa live, nessa terça-feira, com esse tema, ok? O esforço que alguém aplica para realizar algo é proporcional à incompetência de quem realiza. Ou você pode colocar: é proporcional à competência de quem realiza. Parece uma frase dura, né? Então vou repetir: o esforço que alguém aplica para realizar algo, ele é proporcional à competência ou à incompetência de quem realiza. E se a gente começar a esmiuçar essa frase, nós vamos avaliar que o sentido do esforço está diretamente ligado à competência ou à incompetência de quem faz. Portanto, quanto maior a nossa competência, menos esforço. Quanto maior a nossa incompetência, mais esforço. Veja como isso tem uma correlação. E aí a gente pode trazer aqui, a gente poderia falar, assim, inúmeros exemplos. Mas eu vou dizer para você pensar de uma forma muito lógica e muito, assim, bem simples de compreender. Pegue
um texto de 5, 10 páginas está numa imagem impressa que você não consegue copiar e levar para uma área editável. Hoje a gente tem ferramentas de inteligência artificial que lê a imagem e transcreve isso. Mas vamos considerar que você tenha que fazer a digitação daquele texto que está numa imagem, que você não consegue arrastar e copiar, e levar isso para o Word. E você precisa digitar aquele texto. Só que você precisa fazer isso, porque você tem algo para entregar e você não tem muito tempo. E aí você vai então digitar 5, 10 páginas e você precisa de velocidade. Então você vai para o computador, você vai usar o seu teclado. Só que pense, quem digita com 2 dedos vai ter a mesma velocidade de quem usa todos os dedos? Pense. Quem é mais competente na digitação vai terminar mais rápido do que quem usa 2 dedos? Então veja que ali é uma competência, uma habilidade de uma pessoa numa determinada atividade. Ela sabe digitar com todos os dedos. E na minha época, isso era um curso de datilografia, né? Para os mais novos nem sabem o que é isso. Mas usar todos os dedos facilita com que você digite mais rápido, com que as coisas fluam mais rápido. E quem não tem muita habilidade vai usar dois dedos, ali, conforme é a forma que ela escolheu para digitar. Ela pode exercitar isso para aprender a digitar com todos os dedos? Pode. Ela pode se desenvolver nisso? Pode. Por que não fez? Porque ela não achou isso importante. E aí ela digita com 2 dedos. Fala com 2 dedos. Então veja que numa digitação, quem digita com 2 dedos vai levar muito mais tempo, consideravelmente muito mais tempo, do que quem digita com todos os dedos. Então, a proporção de quem está executando a tarefa, quem usa 2 dedos tem uma competência inferior a quem usa todos. Portanto, o esforço de quem usa 2 dedos vai ser muito maior do que o esforço de quem usa todos os dedos. Vamos pegar um outro exemplo? Vamos usar a planilha de Excel com uma pessoa que usa a planilha de Excel como um ambiente para você digitar dados. Ok? Você só entra com dados digitados e tudo que você precisa obter de resultado ali, você faz de forma manual. Por exemplo, você pode ter uma planilha de vendas, onde você tem os dias do mês, os vendedores e quanto foi vendido. E aí, todos os dias você coloca o vendedor José vendeu 10 mil reais no dia 15 de maio. E a Maria, no dia 15 de maio, bota o nome todo da Maria, e você vai lá e coloca que ela vendeu 7 mil. E aí você faz isso por muito tempo. Se você quiser fazer uma análise de quanto cada um vendeu em cada mês, você pode fazer isso de forma manual, ou seja, você vai somar todas as células que a Maria se encontra, você pode somar todas as células que o João se encontra e naquela soma identificar a data e fazer o somatório ali para você saber quanto cada um vendeu em cada mês. Você pode fazer isso, mas você pode usar uma fórmula. E você pode usar uma fórmula de soma que vai trazer exatamente por mês, por vendedor, um ranking, quem está dentro da meta, quem não está dentro da meta. Tudo isso de forma automática. Ou seja, tem uma planilha com os mesmos dados que quem está fazendo manual possui. Só que na hora de você apurar os dados, fazer a leitura, as métricas, um relatório, identificar quem são os vendedores que performam, quem são os vendedores que atingem meta, quem são... Um exemplo, se você usar planilha com fórmula, você vai ter
resultados mais rápido. Se você tiver planilha manual, você tem que somar na mão, então você vai ter resultados mais demorados. Então o esforço que você aplica para isso é muito maior. Então nós entendemos que nem sempre, com base nisso, nem sempre esforço está relacionado à competência. Pelo contrário, na maioria das vezes, o esforço está relacionado à incompetência. E eu digo esforço excessivo, ok? Nós podemos trabalhar questões proporcionais de você estar presente, de você estar envolvido, de você estar atento, de você estar presente no local, de você ser um profissional que está atento a tudo que está acontecendo, ok? Outra coisa é aquela pessoa que todo dia sai depois do horário, que você vai conversar com ela, tudo ela traz uma dificuldade enorme, ela está sempre apresentando uma desculpa, sempre justificando alguma coisa, de que a vida dela está difícil porque ela tem muita coisa para fazer, porque as coisas porque são muitas tarefas, porque ela não está dando conta. Então você vai encontrar público com esse perfil. E se você pegar uma pessoa minimamente organizada, coloca nessa mesma cadeira, essa pessoa vai dar conta. E se essa pessoa não for daquelas que justifica, você vai ter espaço para conversar com ela, para ouvi-la, para entender as propostas que ela tem para melhorar o ambiente. Então, muito cuidado quando o seu esforço está prevalecendo demais para você ser reconhecido. Muito cuidado com isso. Porque parece que isso é um sinal de comprometimento, de competência, de entrega. Não. O seu esforço, ele deve estar ligado proporcionalmente àquilo que você tem de competência. Então, quanto maior a sua competência, menos força você faz. Essa é a questão lógica. E aí eu queria trazer alguns pontos para a gente conversar, né? Será que todo esforço que uma pessoa põe, né, realmente é sinal de competência? Ou ela mascara uma falta de preparo, uma falta de organização, a estratégia para executar uma tarefa de forma mais eficiente, está faltando conhecimento. E aí, nesse âmbito, né, corporativo, nesse ambiente corporativo, onde você precisa o tempo todo estar provando as coisas, né, porque hoje há uma competitividade muito alta com a nossa concorrência interna dentro de uma empresa. O mercado é competitivo, a inteligência artificial é uma concorrente da gente. E então nós precisamos apresentar alguma coisa que seja de valor. E quando a gente fala apresentar algo que seja de valor, a gente está falando sobre entrega com excelência, entrega com resultado. Não é o envolvimento nas atividades, a força que se faz, o quanto que você fica dentro da empresa, né? Aquela coisa de todo dia depois do horário, não é isso que mede. Então, a diferença não está vinculada a isso. Às vezes você está num lugar onde a valorização do teu sacrifício é maior do que o resultado. Né? Se você está num ambiente pouco, com cultura pouco direcionada, tá? Aquela cultura pouco direcionada para o resultado, aonde quem está em cima também trabalha manual, não usa tecnologia. Então quem está em cima, ele está acostumado em fazer muita força. Ele está acostumado em viver
em inúmeras reuniões, que não tem tempo para nada, não tem tempo nem para almoçar, ele sai de uma e entra na outra, a vida é uma loucura durante todo o dia. E isso vai descer, vai chegar em você. Se você for uma pessoa subordinada, se você for o chefe e está nessas condições, você precisa rever. Então perceba que se você estiver num ambiente onde a cultura tô vendo que a pessoa quer estar aqui comigo, pega comigo, faz comigo, fica até tarde comigo. Essa é a cultura da empresa, muito cuidado. Muito cuidado. Por quê? Porque uma hora a conta chega. Sabia que a conta chega? Nós tivemos uma prorrogação agora da NR1, com a inclusão dos riscos psicossociais, mas isso é algo que deve ser avaliado não mais esperando o NR1, a obrigatoriedade imposta pelo governo. Isso é algo que nós, enquanto responsáveis pela nossa saúde, seja ela física ou emocional, nós precisamos estar atento a isso. Porque muitas vezes, se você estiver num ambiente, culturalmente falando, que gosta de exigir muito do seu profissional no tema esforço, essa conta vai chegar. E o que vai acontecer ao longo de tudo isso? Você vai ter estresse, burnout, você vai performar menos e depois você vai ser demitido. Esse é o resultado normal que todas as empresas propõem quando nós não temos condições ou não estamos num ambiente saudável. Alex, você está fazendo uma afirmação? Estou fazendo uma afirmação. Os meus mais de 25 anos de mundo corporativo me permite fazer essa afirmação. E tudo bem para quem discorde. Mas se você vive num ambiente culturalmente que te exige emocionalmente, que não te dá condições saudáveis de você ter uma vida minimamente confortável, no sentido de você ter uma jornada de trabalho padrão, ou seja, você trabalha dentro do seu expediente, não trabalha pós, você não trabalha finais de semana, você tem tempo para, depois que você sai do teu emprego, ir para uma academia, fazer uma caminhada, praticar um esporte, fazer uma especialização, ouvir um podcast, cada um com seus hobbies, né? Cada um com seus desejos. Se você não tem essa vida, você não está num ambiente saudável. E quem não está num ambiente saudável, vai chegar o tempo aonde a saúde vai cobrar o tanto de tempo que você esteve num ambiente tóxico. Então, às vezes as pessoas são legais, às vezes a empresa é boa no sentido de que ela paga lá o teu salário em dia, ela paga os teus benefícios e tal, mas você não tem um espaço fora disso. Você é muito consumido ou consumida no seu dia, que faz com que você, durante esse processo, esteja com as suas emoções sempre abaladas, de forma que você chega em casa, vai se relacionar com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, e você está com um nível de estresse elevadíssimo. Você não consegue ter vida social naturalmente. Você precisa fazer força. E aí, todas as vezes que você precisa fazer força, mostra que existe algo que não está no lugar. Ok? Então, esse é um item muito importante. Um outro ponto que eu anotei aqui é pessoas que fazem questão de dizer que trabalham até tarde, que não almoçam, que se desdobram, que ficaram sobrecarregadas, muitas vezes buscam reconhecimento pelo esforço extremo. Perceba que você tem uma jornada excessiva, cansativa, você se desdobra, e aí você, no final do dia, você ganha um parabéns, porque você se envolveu
dessa forma. Hoje, né, com a experiência que eu tenho, eu vejo que isso não tem valor algum, tá? Então, todas as vezes que você receber um reconhecimento de um parabéns porque você ficou depois do horário, isso não tem valor, tá? No final das contas, isso não tem valor. Não tem valor corporativo, não tem valor para a saúde pessoal, não tem valor. E eu falo aqui, não trazendo uma brasa para a sardinha do empregado, né? E nem quero ir contra a brasa do empregador. Cada parte tem o seu propósito. Um precisa trabalhar e o outro precisa de quem trabalha. Então ninguém faz favor para ninguém. Um dá o serviço, o outro dá o salário. Então não tem ninguém maior do que ninguém. O que que eu quero trazer como reflexão nessa tarde se tudo isso que você fizer ao longo da sua vida, o que você fez, né, ao longo da sua vida, e continuar fazendo ao longo da sua vida, nesse propósito de se desdobrar, trabalhar até tarde e se envolver, isso não tem valor, tá, gente? As empresas não seguram profissionais por causa disso. Os profissionais hoje ficam empregados por causa da sua entrega. Guarde isso, não pelo esforço. Na hora de valorizar uma pessoa, as empresas olham a sua entrega. De forma que se a sua entrega for uma entrega comum, você tira uma pessoa comum e põe outra pessoa comum e está tudo certo. Então, se você achou que você se esforçou demais, e pode ser que você tenha se surpreendido com algumas decepções na sua carreira, porque se você se esforçou muito e no final das contas a empresa te mandou embora sem qualquer tipo de valorização a esse esforço, isso corrobora com o que eu estou dizendo para você. Não tem valor. Trabalhar até tarde não tem valor. Tá ali no dia a dia se matando, isso não tem valor. Isso vai gerar uma entrega com sacrifício. Você pode ficar com uma expectativa de que quer ser reconhecido porque você está ali fazendo e muita força. Mas hoje nós temos outros lugares, né? Quando a gente fala que a gente tem outros lugares e outras culturas, esses lugares e essas culturas não quer gente mais assim. Não quer pessoas que estão se desdobrando, fazendo muita força, não. Essas culturas, essas empresas que têm cultura, né, de valorizar o estratégico, a inteligência, o processo, sabe, a cadeia de processo, a ligação entre as áreas, a correlação entre as atividades, o cumprimento de prazos, de compliance. Isso existe num mundo que muita gente não conhece. Então, quem nunca ouviu, quem é reconhecido por entrega, por resultado, cuidado. Cuidado com o ambiente com o qual você se relaciona. Porque você pode estar extremamente desatualizado. Desatualizada. Você pode estar extremamente achando que está abafando, quando na realidade você está na linha da mediocridade. Quando a gente fala de mediocridade, sempre soa um tom assim, meio que rude, né? Mas a mediocridade tem relação com a linha mediana. Então você está na linha média, onde toda a média está navegando. E quem são os bons? Está acima da média. Não está nessa linha da mediocridade. Ah, Alex, eu escolhi ficar aqui nessa linha da mediocridade. Fique aí. Então você escolheu, fique aí. Eu não falo aqui para quem está na linha ou fora da linha. Eu falo para que as pessoas
avaliem onde elas estão e para onde elas querem ir. Se fizer sentido ela estar aonde ela está, ok. Se fizer sentido ela avaliar e falar assim, nossa, eu estou nessa linha aqui, eu não quero essa linha para mim não. Eu quero outro lugar. Saia daí. Se movimente. Por isso que as minhas lives, todas as terças-feiras aqui, ela tem um objetivo de movimentar você, de te tirar desse lugar, de te tirar desse mundo que talvez seja um mundo só seu, que o ideal que de fato acontece no ambiente corporativo é uma outra coisa. Na nossa próxima live, eu vou falar sobre pessoas que não param em lugar algum. Sabe? Profissionais que começam, 3 meses depois ele quer ir embora. De 6 em 6 meses ele pula de emprego. Ele não esquenta a cadeira em lugar nenhum. E aí? É o seu desejo ser assim? Então, na nossa próxima live, nós vamos falar sobre isso. Por que a pessoa não para em nenhum lugar algum? Porque tem alguma coisa aí, mas isso é um outro assunto. Falando sobre esforço, não quer dizer que o esforço não seja necessário. Ok? Também existe o outro lado, que é aquela pessoa encostada, que não se movimenta, que está num ambiente completamente uma zona de conforto, que ela não se importa de fazer esforço, ou de não fazer esforço. Nós precisamos ser eficientes, proativos. Ok? Nós precisamos ser eficientes, proativos e com competência fazer isso. Quando a gente está com proatividade e incompetência, nós temos retrabalho para fazer. Quando a gente tem proatividade, mas a gente não tem sabedoria, a gente vai dar uma entrega errada. Vai fazer uma entrega errada. Então, comprometimento, dedicação e energia são parte de qualquer trajetória profissional bem-sucedida. Okay? Mas o problema começa quando o esforço se torna o único argumento para validar o trabalho de alguém. Então perceba, é necessário que a gente tenha esse comprometimento, esse envolvimento, esse esforço. É necessário. Mas esse esforço, e quando eu falo esforço, é um esforço de um trabalho com falta de conhecimento, com falta de planejamento, com falta de inteligência, com falta de um monte de habilidades, com falta de um monte de coisa, esse esforço é um esforço burro. Tem muita gente nele, tá? Tem muita gente nele. Mas tem muita gente se esforçando com organização, com planejamento, com habilidade. E aí o que acontece? Os resultados fluem. E aí as pessoas são reconhecidas não pela força que ela estava fazendo, mas pelo resultado que ela entregou. Nossa, ela juntou a intensidade, o desejo de fazer bem, com o conhecimento técnico. Ele juntou esse conjunto de coisas e entregou. Cara, entregou de uma forma tão suave, sem alardes, sem barulho, sem fazer força. É isso. Porque a vida, ela não precisa ser pesada, não. O departamento pessoal, ele é, por natureza cultural, uma área problemática. É uma área ruim, sob a ótica de organização. Culturalmente é isso. Mas é uma área que cuida da vida da empresa. Uma área que cuida das pessoas, de toda a história da pessoa. E por que ela se torna,
por você cuidar de pessoas e administrar pessoas, que a área de departamento pessoal é a área de administração de pessoal, administração de pessoas. Por que ela se torna pesada? Porque culturalmente sempre foi uma área onde as pessoas que lá habitam são, na maioria das vezes, pessoas que querem executar muito mais do que planejar. Quando você vai para um ambiente, qualquer que seja o departamento, onde você quer executar mais do que planejar, você pode esperar que essa área vai ser caótica, que vai ser incêndio o tempo todo para apagar, que vai ser um ambiente cansativo, estressante, um ambiente extremamente cansativo com as pessoas, com os funcionários, com o nosso círculo de amigos, familiares, porque a gente está sempre em constante estresse. A gente está cansado o tempo todo. É uma área que promove isso. Por isso eu falo aqui, gente. Eu falo toda vez que eu faço uma live. Aprenda a planejar. Aprenda a fazer gestão de processos. Tem um treinamento de mapeamento de processos exclusivo para DPRH, para levar você para um outro ambiente. Para você executar as atividades de forma harmoniosa, com cadência. Veio a uma, veio a segunda, veio a terceira. Na terceira, se aconteceu isso, vai para lá, se aconteceu aquilo, vai para o outro lado. E você vai constantemente exercitando isso em todas as atividades, você padroniza as atividades. As áreas sabem dos impactos que são importantes. Caso essas áreas que tenham que fornecer algo não forneçam, elas vão saber qual é o impacto disso. Então, fazer gestão de processos e planejamento é importantíssimo antes de executar. Mas as pessoas saem no braço, na força, na marra, e elas vão fazendo força por causa da sua incompetência. Então, é hora de você parar, avaliar. Se você está num ambiente saudável, opa, continue guardando, resguardando esse ambiente. Mantenha o seu planejamento firme, os seus processos organizados. Comunique as áreas, os impactos que você tem recebido por causa da falta de informação delas, da forma que a informação veio mal enviada, picotada por fases, não veio um negócio homogêneo, organizado, estruturado. Continue sinalizando para elas: você está impactando na minha vida. Por causa de você eu vou ter que trabalhar até mais tarde, porque você não cumpriu o seu objetivo de me entregar as informações no prazo. Continue se posicionando e resguardando sua área. Agora, se você trabalha num ambiente desorganizado, zoado mesmo, e a bagunça toma conta de tudo que é lugar, pare e tente organizar. Se lá não tiver cultura, saia desse lugar, porque a conta vai chegar. E eu falo isso porque eu conheço muitas pessoas que vivem nessa área de DPRH, estão com burnout. E aí, depois que você entra por esse caminho, para voltar, você tem que fazer uma força maior ainda do que aquela que você fez durante a sua jornada de trabalho. Você não volta mais com facilidade. Você não volta mais com a mente saudável. Sempre tem um resquício, alguma coisa. Alguém batendo na tua porta, na porta das tuas emoções, dizendo: será que você vai conseguir? Será que vai dar certo? Será que você não vai errar de novo? Será que você não vai entrar em depressão? Será que você tem disposição para fazer isso? Será que você é competente para isso? Vai ter sempre uma luz batendo na sua porta, trazendo, ou uma luz ou alguém batendo na porta das tuas emoções, trazendo esse pensamento, esse sentimento para você. Então, muito cuidado, ok? A competência mede, em grande parte, pela capacidade de alcançar resultados com inteligência, planejamento, clareza e organização. O perigo
eu vou reforçar isso aqui, de você fazer muito esforço, além de fazer muito esforço, querer ser visto por causa disso. Guarde isso. O perigo de você fazer muito esforço é você desejar ser reconhecido por esse esforço. Então, a raiz disso tudo pode estar em questões emocionais. Tá? Porque quando a gente faz alguma coisa com a expectativa de que alguém, não mais as suas emoções, não mais as suas motivações, mas a expectativa de alguém, um terceiro, reconheça isso, bata no seu ombro e diga parabéns, você é esforçado, você é esforçada. Então, necessidade de validação, crenças herdadas de que tudo precisa ser difícil para ter valor, ou cultura de trabalho que glorifica o sofrimento e a exaustão como sinônimo de comprometimento, isso é sinal de que tudo que você está fazendo é apenas para ser visto. E todas as vezes que a gente faz algo para querer ser visto, quem já viu as outras lives sabe que eu falo da escada da maturidade, né? E quando a gente quer ser visto, a gente está ali numa escada, no segundo degrau. Essa escada fica colada aqui na minha frente. O primeiro degrau é do afeto, o segundo do reconhecimento, terceiro do resultado, quarto da proposta e quinto da aplicação. Então a gente só se torna adulto quando a gente está do resultado no degrau terceiro, que é o de resultado, onde a gente questiona porque a gente quer resolver, porque a gente quer alcançar o resultado melhor. Quando a gente fica no degrau 2, porque criança está no 1, adolescente está no 2, adulto está no degrau 3 para cima. Então no degrau 1 você quer afeto, você só reclama. Você reclama o tempo todo. Por quê? Porque quer afeto, quer ser percebido, quer ser visto ali e tal. E quando você vai para o degrau 2, o reconhecimento, você está chamando a atenção. Você está fazendo por um esforço, chamando a atenção para que as pessoas te vejam. É isso. Você está trabalhando demais, está querendo mostrar isso para alguém, para ser visto, para ser reconhecido. Você está chamando a atenção de alguém. Nossa, fulano está trabalhando tanto. Nossa, as pessoas estão vendo você trabalhando tanto, você fazendo tanto, e tudo que você quer é ser visto, ser vista. Para quê? Para ser reconhecido. E o resto? O resto ainda não me interessa. Mas isso gera dinheiro para você? Não, gera só reconhecimento. Você acha que você pode ser promovido, você quer ser promovido? Não, isso aí eu nem pensei, eu só preciso ser visto, ser notado e ser reconhecido por causa da força que eu estou fazendo aqui. Percebe que existem degraus do 3 que você precisa questionar para você alcançar resultado. E aí eu falo resultado resultado profissional para uma carreira, resultado financeiro, salário melhor, resultado de uma competência que você demonstra ter e sim, reconhecido por essa competência, porque você produz, porque você entrega, não é aquele reconhecimento que você está querendo ser visto. Eu falei disso um pouco na última live. E depois que você identificou, questionou, porque você quer ver o resultado, você tem que, através dessas respostas obtidas nos seus questionamentos, você vai para proposição. Então questionei, recebi então vou propor daqui para frente que a gente siga dessa forma. E depois eu vou aplicar no meu dia a dia, na minha vida, nos meus processos. Então, é muito importante que você entenda em que degrau da maturidade você se encontra, para você não ficar
fazendo força, achando que isso é muito bom. Porque uma coisa é você estar ocupado ou ocupada, outra coisa é ser produtivo, produtiva. Ok? Se você precisa se esforçar ao extremo em todas as entregas, talvez esteja ocupado, ocupando o seu tempo com tarefas que poderiam ser otimizadas, delegadas ou até eliminadas com processos mais eficientes. Então, nem sempre o ocupado é sinal de que há uma produtividade ou algo sendo produzido. Nós podemos perder muito tempo fazendo coisas que são desnecessárias, que poderiam ser delegadas, poderiam ser substituídas por uma automação, elas poderiam ter um processo muito mais eficiente, mas a pessoa está presa nesse mundão, nesse ambiente que consome e que exige esforço. Então, muito cuidado. Muitas vezes o esforço vira escudo, tá? É importante, vou dar uma lida aqui, tá? É importante valorizar o comprometimento e a dedicação. Mas há uma linha tênue entre esforço produtivo e esforço compensatório. Então vamos lá, vamos falar aqui. A pessoa que não tem clareza sobre o que precisa ser feito, então gasta energia tentando acertar no escuro. Veja que a falta de clareza, e aí percebam, o esforço produtivo e o esforço compensatório são completamente diferentes. Essa pessoa que não tem clareza, ela jamais vai ter um esforço produtivo, porque ela não sabe para onde ela está indo. Ela vai fazer tentativas para tentar acertar, então é um esforço compensatório. Ela não consegue atingir o alvo porque não tem clareza. E aí ela vai ficar tentando no escuro até ela achar o resultado. Então, o compensatório é tentei até achar. O outro não. Eu já sei o que deve ser feito. Eu vou lá, realizo, então eu tenho um esforço produtivo. O profissional não domina as ferramentas, métodos ou conhecimento necessário e precisa compensar com tempo e esforço excessivo. Isso aqui é uma falta de domínio sobre algo que o seu cargo exige. Então, se você lida muito com cálculos, você precisa fazer muitas contas e você não conhece, por exemplo, você não conhece uma HP, né, uma calculadora científica, um Excel avançado. Se você trabalha com cálculos o tempo todo e não conhece isso, consequentemente, você vai ter muita força, muito esforço para um resultado pobre. Então, você tenta compensar com o esforço excessivo e com o tempo, além do que é exigido. Veja que as coisas se complementam. Existe uma necessidade de validação e reconhecimento, então o esforço vira narrativa, mesmo quando o resultado é medíocre. Olha que coisa interessante. Às vezes a pessoa está num resultado medíocre, mas ela sabe que se ela mostrar esforço e esse esforço gerar um parabéns, ela vai seguir por esse caminho. Outra coisa, há uma cultura organizacional que valoriza o suor mais do que o resultado. Já falei sobre isso. Uma outra coisa, nem tudo precisa ser feito com esforço físico ou mental extremo. Técnicas, conhecimento e experiência pode ajudar a simplificar o processo. Então, você precisa desenvolver habilidades, desenvolver estratégias, para que as coisas não sejam feitas na marra, através da força. E existem coisas também importantes que nem sempre é para você fazer. Então, dependendo de onde você esteja, a posição que você esteja, pode ser que existam outras pessoas com você que possam executar a tarefa. Você pode delegar. Mas tem gente que acha que delegar para outra pessoa não, mas se ela aprender a fazer, ela pode ocupar meu lugar. Não, mas eu preciso fazer, porque eu não posso
compartilhar as minhas atividades. E aí ela às vezes recebe uma atividade adicional que não estava nem prevista. Por causa das atividades tradicionais que ela tem, ela junta as duas coisas e não dá conta. E aí o que ela faz? Esforço adicional, vou ficar até mais tarde. Poderia ter dividido com outras pessoas, delegado para alguém, e as coisas fluiriam de toda forma. Outra coisa importante é a variação de crenças, né? Às vezes a gente repete padrões antigos, né, de valor pessoal, que isso pode tornar muito comum o seu comportamento de fazer as coisas para ser vista, né, ou fazer para ser reconhecido. E esse esforço, então, você não abre mão dele. Por quê? Porque é uma crença. Você acredita que se você se mostrar esforçado, as pessoas vão te reconhecer. Então, tem sempre a necessidade de ter esforço. Tá? Esforço demais nem sempre é virtude, já falei. Nem todo esforço é nobre. Tá? Às vezes a gente assume coisas que não eram para ser assumidas. A gente pega coisas de outras pessoas que deveriam ser feitas por elas e a gente traz para a gente fazer. E aí aquilo junta com a nossa atividade, no final das contas, quem é sobrecarregado é quem assumiu algo que não era seu. E o outro lá acaba saindo ileso, né? E mesmo sem entregar o que ele deveria ter entregue. Então, o reconhecimento pelo esforço, pela entrega, já falei. Eu queria deixar aqui uma pergunta para a gente refletir. O que vale mais? Ter alguém que se mata de trabalhar, ou se mata para entregar uma tarefa, ou alguém que domina a execução e entrega com consistência, previsibilidade e qualidade? O que vale mais? A pessoa que se mata para entregar algo, ou aquela que tem competência, né, consistência, previsibilidade para entregar algo com qualidade? É muito importante que a gente avalie o quanto o nosso esforço inútil está sendo um amuleto para a gente querer ser visto, para a gente querer ser reconhecido. Okay? Então, quero deixar aqui umas reflexões para a gente, porque é muito importante para a gente crescer, tá? Você mede o seu valor pelo esforço e pela entrega. Isso é para você pensar. Você tem buscado aprender como fazer melhor ou está repetindo padrões ineficazes? O quanto seu esforço poderia ser reduzido com mais conhecimento, organização ou com a ajuda de outras pessoas? Poderia? Por que você não reduz esse esforço? Você se orgulha por fazer tudo sozinho? Isso é autonomia ou é controle e insegurança disfarçado? Sua empresa valoriza quem resolve ou quem sofre? Tudo isso são aspectos para você pensar, para você refletir. Um profissional maduro e competente entende que o caminho mais curto não é a preguiça, é a inteligência. Um RH estratégico reconhece que quem entrega bem, com equilíbrio, com método e com visão, tem mais a contribuir para o crescimento da organização do que quem vive apagando incêndio todos os dias. Isso não é só a teoria. Guarde essa informação. Faça essa reflexão para que lá na frente você possa colher resultados de um esforço produtivo e não de um esforço compensatório. Para que lá na frente você seja reconhecido pelo valor da sua entrega, não pelo valor, não pela quantidade de esforço que você colocou. Então, eu fico por aqui e eu desejo que você tenha uma semana abençoada, que você compartilhe essa live com outros colegas da área de DP, de RH, para que elas possam ser abençoadas pelas nossas reflexões, para que elas possam ter ambientes saudáveis, vidas saudáveis e uma vida de progressão, né, constante
para que elas saiam da linha da mediocridade e que elas então possam ter uma vida saudável, uma vida que elas possam se dedicar ao trabalho, mas se dedicar também a si próprio. Então, tenha uma ótima tarde, um ótimo dia, uma ótima noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. E a gente se vê, então, se Deus quiser, na próxima terça-feira com a nossa live. Não é só teoria.